Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos aproveitar esse tempo acalorado e lembrar de uma atividade que muitos gostam, muitos talvez ainda não despertaram. Quem daqui gosta de cinema? Todo mundo achou que era leitura, né? Não. Quem daqui gosta de cinema? Um bom filme. Chegar em casa à noite, depois das atividades do dia, assistir um bom filme. Quem daqui assistiu o filme Jurassic Park? Aquele primeirão lá atrás. Ele foi produzido e editado em 1997. Foi uma febre, né? Quem daqui conhece o ator Richard Samuel Attenborough? Muito bem. Quer ver como vocês conhecem? Não lembram? Quem assistiu o Jurassic Park 1, Parque dos Dinossauros 1, vai lembrar daquele empresário, sonhador, idealista, que teve a ideia de montar o Parque dos Dinossauros. Ele se definia como um velhotinho animado, né? Ele foi muito mais que isso. Ele foi um ator, foi produtor, foi escritor, diretor de cinema. E no ano de 1997 ele fez aquele papel. No ano de 1982 ele fez um outro filme. Agora nós vamos descobrir a idade dos frequentadores. Em 1982 ele fez o filme, na realidade ele dirigiu e editou o filme, ele não apareceu, mas ele dirigiu e editou o filme Gandhi. Quem assistiu Gandhi? Aí o pessoal vai diminuir, né? Aí vai diminuir. Na realidade o tempo vai passando, né? As experiências vão se acumulando. Mas o Richard Samuel Attenborough, quando ele aceitou a proposta de dirigir, de editar o filme, de produzir o filme Gandhi, ele teve acesso a uma das mais belas biografias de um dos mais belos seres que já passaram pela face da Terra, Mahatma Gandhi. E após aquele trabalho todo, onde ele se empenhou para conhecer os detalhes da vida de Gandhi, ele foi estudar mais detidamente a biografia e nesse estudo ele ficou mais maravilhado ainda. E ele escreveu um livro. Nós chamamos sempre um pequeno grande livro. E nesse livro ele faz vários comentários. Este livro é intitulado, entre outros, porque existem vários livros com o mesmo título, mas esse é As Palavras de Gandhi, de Richard Samuel Attenborough. Existem as palavras de Gandhi de vários autores. Ali ele lembra um ensinamento de Gandhi, onde o Gandhi teria dito mais ou menos o seguinte: o homem se torna muitas vezes aquilo que ele próprio acredita que é. E aí o Richard Samuel Attenborough, ele explica o que Gandhi dizia com isso após estudar a sua biografia. Nós traçamos objetivos na nossa vida, objetivos que buscamos alcançar. Às vezes objetivos da realização na vida material, às vezes objetivos que estão mais além do que aquelas realizações apenas no tocante à vida material, no tocante às nossas conquistas morais e espirituais, ao nosso melhoramento espiritual. E aí o Richard Samuel ele aproveita esse ensinamento do Gandhi para dizer no seu livro, dizendo o seguinte: isso tudo encontra base nos fatos da nossa vida. Os fatos se reduzem ou
para embasar esse pensamento de Gandhi, se resume naquele fato de que todos nós temos virtudes. Todos nós, sem exceção, temos virtudes já incorporadas em nós. Às vezes nós olhamos uma pessoa e falamos assim, não tem virtude nenhuma. Às vezes nesses dias conturbados, nesses dias confusos, onde a gente presencia quase aquelas situações estarrecedoras, no noticiário, mesmo no nosso meio social, a gente fala assim, ali não existe a mensagem ou a presença da espiritualidade ou da moralidade, né? Tal situação revela-se amoral, quando não imoral. Ainda assim, nós vamos encontrar, se buscarmos nos mínimos detalhes daquele agente, virtudes. Porque nós vivemos num mundo ainda de provas. E se estamos nesse mundo de provas, nós estamos colocando em prática aquilo que nós já aprendemos. E se nós já aprendemos alguma coisa, é um sinal de que temos conquistas. E essas conquistas, diz o Richard Samuel, essas conquistas devem servir de base para as nossas futuras realizações. Uma outra ideia que embasa esse pensamento de Gandhi, essas palavras de Gandhi, é a razão. Porque tudo no universo, nos mínimos detalhes, em todos os seus elementos, respira e caminha para a evolução. Ele cita Goethe, né? aquele filósofo alemão, dizendo que o universo conspira a nosso favor. Com base nessa ideia, nós nos lembramos de uma mensagem ou de um ensinamento que a doutrina espírita nos transmite, que é o nosso aperfeiçoamento, a perfeição moral. Nós caminhamos para a perfeição moral, ainda que não nos demos conta disso. Mas a todo instante nós estamos tendo oportunidade de melhorarmos. A todo instante nós estamos encontrando situações com as quais nós vamos aprender e incorporar em nós aqueles valores que vão nos conduzir à perfeição. Se nós olharmos a doutrina espírita, esta verdadeira obra que nos traz e nos convida à reflexão, nós vamos encontrar lá no começo, na questão número 132 do Livro dos Espíritos, e depois na questão 167, a questão formulada por Kardec, a pergunta formulada por Kardec. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os benfeitores espirituais respondem: passarmos pelas provas. Passarmos pelas provas daquilo que nós já aprendemos, daquilo que nós estamos aprendendo a todo instante. Porque nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. Nós estamos sempre recebendo informações, encarnados ou desencarnados, trabalhando ou no momento de lazer. No nosso relacionamento profissional, ou no nosso relacionamento familiar, social, nós sempre estamos aprendendo, incorporando alguma coisa. Então nós temos que passar por provas de aprendizado. Recebemos o conhecimento e para que tomemos consciência desse conhecimento é necessário colocarmos aquilo em prática. Nessa prática, de vez em quando, e só de vez em quando, a gente sai do eixo. Alguém aqui sai do eixo de vez em quando? Só nós, isso, só nós. Então vamos abaixar a mão que ninguém percebeu. Quando nós saímos do eixo, quando a gente comete algum equívoco, quando comete um pecado, como dizem as outras religiões, é necessário que passemos pelas 3 fases para nos recompormos perante a consciência cósmica, né? A nossa paz de consciência. É o arrependimento, a expiação e a reparação. Então passamos pelas provas, dizem os benfeitores espirituais, passamos pelas expiações e cumprimos a nossa parte na obra da criação. Porque nós vivemos num mundo material.
não é? É lógico que nós estamos despertando para a realidade da vida espiritual, o que é um verdadeiro fascínio, porque essa realidade faz com que nós não soframos mais, não tenhamos mais razão nenhuma para nos afobarmos diante dos insucessos ou diante de situações que muitas vezes é a prova que nós escolhemos, passamos por essas situações. Então, quando nós vivemos no mundo material, nós temos compromissos materiais, porque Deus é o Criador, mas nós somos co-criadores. Então nós a todo instante estamos enviando energias, espargindo, irradiando energias, e são energias criadoras. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, muitas vezes, a nossa ação no meio em que vivemos, e isso vai irradiando e também vai criando. Então somos co-criadores. Além do mais, nós temos as necessidades materiais, como nós dizíamos, vivemos no mundo material, então temos as nossas necessidades materiais. Para isso nós colocamos em prática aquela outra lei, ou está na lei divina, mas Allan Kardec subdividiu apenas para fins de didática, que é a lei do trabalho. Nós precisamos nos movimentar, exercitar, e com o trabalho nós vamos cumprir também um outro lado da lei divina, que é um todo, mas para fins didáticos Allan Kardec subdividiu, né? E vamos cumprir a nossa obra na criação e colaborando com o progresso, a lei do progresso. E o último objetivo, chegarmos à perfeição, nos aperfeiçoarmos, porque tudo isso vai funcionando em cadeia, uma coisa vai levando a outra, e sem que nós nos apercebamos, nós começamos a nos vemos, às vezes percebemos, às vezes não percebemos o nosso progresso de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de uma existência tão simples, tão curta, né? O que é uma existência de 100 anos, quando muito, né? De 100 anos diante da imortalidade. O que é? É um soluço. Vocês acharam que era uma tosse, era um soluço. Mas que depois vira tosse. E aí, nós estamos evoluindo, estamos nos aperfeiçoando. Mas aí a gente olha e vê este momento em que vivemos, que é este momento que é um momento especial, que nós fomos chamados, fomos admitidos a vivenciar este momento, que é um momento de transição do planeta, que abençoadamente nos acolhe, e a gente olha tanta coisa e fica meio confuso. Mas como? Como que a gente pode falar em progresso nessas situações todas? O progresso existe. As ações de progresso existem. As ações de benemerência existem. Só que às vezes ficam um tanto em segundo plano, porque o que dá ibope hoje no noticiário, nas conversas, são coisas que denigram. Então isso fica em segundo plano. Mas nós vamos pegar por que é que nós vivemos ainda nesse mundo de sombras, nesse planeta de sombras. Existe um editorial que está na revista O Consolador, que foi publicado no ano passado. Mais precisamente na revista Consolador, do dia 11 de janeiro de 2015. O título do editorial é Um Planeta Envolto em Sombras. O editor, ele faz uma feliz observação e ali ele também tem uma feliz ideia de relembrar um ensinamento ou uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, espírito, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, escreveu uma mensagem, a mensagem é um pouco longa, mas ali nós vamos encontrar uma frase do Dr. Bezerra de Menezes: nosso amado planeta, ainda envolto em sombras, permanece na sua condição de inferioridade, na sua categoria de inferioridade, porque nós,
espíritos que a Ele nos vinculamos, ainda somos inferiores. Quando que o planeta vai passar para uma condição melhor? Ele vai e aí a gente está nele, está junto, vamos passar também? Só vai melhorar o planeta quando todos nós melhorarmos. Existe um pensamento dos benfeitores espirituais que, se de repente todos nós nos conscientizarmos da nossa possibilidade, das nossas realizações e mudássemos o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos, de imediato o planeta teria um grande salto, daria um grande salto. Nesse sentido, nós nos lembramos então dos ensinamentos da doutrina espírita. O ensinamento da doutrina espírita traz de volta os ensinamentos de Jesus. O Jesus, aquele ser mais perfeito que Deus permitiu reencarnar-se entre nós. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 6, quando Allan Kardec aborda o tema, o Cristo Consolador. Nas instruções dos Espíritos nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito Verdade. Nesta mensagem o Espírito Verdade diz, a mensagem é longa, mas ali nós vamos encontrar uma frase que é um convite a todos nós. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Quando nós lembramos do amor, a figura do Mestre querido sempre nos surge à mente, sempre nos surge à frente, porque ele foi a expressão maior do amor entre nós. Lázaro resume toda a experiência, toda a missão de Jesus na vivência do sentimento do amor em todas as suas ações, em todos os instantes em que ele esteve entre nós. Muito embora conheçamos pouco da vida, da infância, daquela primeira adolescência de Jesus, conhecemos a fase em que ele colocou em prática, começou o seu messianato. Mas nós vamos encontrar nas narrativas dos benfeitores espirituais dicas do que era estar diante de Jesus. Nós vamos encontrar uma narrativa, está no livro Primícias do Reino, possivelmente muitos conhecem, vamos lembrar juntos, a psicografia do Divaldo pelo espírito Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Ali, Amélia Rodrigues conta a história de uma mulher. Ela morava longe de Cafarnaum, morava longe daquela região ali. E ela tinha uma enfermidade que a constrangia, além de trazer a ela um abatimento físico, porque ela tinha uma hemorragia constante, um fluxo catamênico que não cessava. Então ela não tinha o que fazer. Buscava os médicos da época. Os médicos da época, a gente sempre lembra, eram pessoas que buscavam ajudar. Perto dos médicos de hoje, a técnica era nenhuma. Que eles receitavam, ministravam medicamentos que perto dos medicamentos de hoje também não significavam nada. Mas tudo isso era muito difícil. Despendia necessidades materiais. E a mulher gastou o que tinha e o que não tinha, como a gente diz nos dias de hoje, para ver se dava uma melhorada. E não melhorava. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. A viagem até aquele ponto onde aquele homem notável que deveria estar era uma viagem longa. Ela não tinha recursos, mas ela se pôs ou se propôs a fazer essa viagem. Jesus entrou na cidade, as pessoas estavam alvoroçadas com a sua presença. Estavam todos ali em volta, caminhando. Os discípulos transformaram aquilo numa verdadeira manifestação de alegria deles mesmos, porque afinal de contas todos reconheciam em Jesus uma superioridade que nem eles, os discípulos, conheciam exatamente, sabiam exatamente. E aí Jesus para caminhando, aquela multidão caminhando junto. Jesus para,
olha para Simão Pedro e fala: Simão, quem me tocou? Simão Pedro, mais ou menos como a gente, deve ter falado para Jesus mais ou menos como a gente falaria. No meio dessa confusão toda aqui, você vem me perguntar quem que te tocou, cara? Né? E aí Jesus fala assim: alguém me tocou. Porque eu senti que virtudes saíram de mim. Simão Pedro ficou ali meio sem saber o que fazer, não tinha muito, né? Até que a mulher se apresenta, era aquela mulher. Ela se apresenta e fala: fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei. Jesus se aproxima daquela mulher com o seu psiquismo superior, ele vê toda a problemática daquela nossa irmã e ele diz simplesmente: a tua fé te curou. Vai e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. Ele sempre falava isso. É aquilo que na medicina, né, os médicos falam, os profissionais da medicina falam, na recidiva. Quando alguma coisa que os sintomas desaparecem, mas se a gente continuar fazendo o que a gente fazia antes de estar com o diagnóstico, aqueles sintomas voltam piorados, né? É a gripe mal curada, é a enfermidade muitas vezes que nós ficamos meio desatentos. Vai e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. E aí ele continua. Nós sabemos o que aconteceu depois, né? Depois Jesus foi aprisionado, depois ele foi levado a um julgamento arbitrário, foi levado à crucificação. E quando ele caminhava carregando a cruz, aquela cruz infame, né? Que certamente muito além das suas forças físicas, uma mulher chega e lhe coloca um pano sobre o rosto para enxugar-lhe o suor e o sangue, possivelmente. E ali fica impressa a sua mensagem, a sua imagem. É o que dá origem ao sudário de Turim, não é? Quem foi que fez isso? Como é que era o nome daquela moça? Exatamente. Todo mundo leu Primícias do Reino, todo mundo sabe do Evangelho, mas a gente não quer falar para não dar o braço a torcer. O nome daquela moça é Verônica. Aquela mulher que foi a que recebeu as bênçãos, né, da energia que Jesus certamente espargiu, irradiou quando a atendeu. E aí então nós começamos a entender melhor o que é estar diante de Jesus. Quando Jesus falou: espíritas, amai-vos, nós nos lembramos, cada um de nós temos uma lembrança de uma passagem do Evangelho, de uma passagem dessas narrativas abençoadas dos benfeitores espirituais, que falam sobre essa ou aquela situação, neste ou naquele momento em que Jesus estava em contato conosco, possivelmente, com os nossos irmãos que conosco caminham. Mas ele também falou: instruí-vos. Quando ele falou: espíritas, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos, a instrução o que é? Buscarmos nos aprimorarmos nos nossos conhecimentos. Em algum momento ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Estava escondidinha debaixo do tapete para ninguém ficar sabendo o que era? Não. É que nós não conseguimos ainda compreender muitas coisas. Certamente existem muitas outras coisas que nós ainda não conseguimos entender. Mas lá na frente nós vamos ter posse, ter como compreender tudo isso. Mas de lá para cá, nesses 2000 anos, nós caminhamos, a ciência caminhou, a humanidade caminhou, as ciências, todos os ramos da ciência se desenvolveram. E o nosso conhecimento foi se alargando. E quando o nosso conhecimento vai se alargando, nós temos a oportunidade de conhecer, aprender e colocar em prática. E o conhecimento vai fazendo com que a nossa lucidez também se amplie. O conhecimento ampliado, porque aí a gente começa a ver e a se preocupar menos com as coisas pequenas, né? Vamos ver a idade de novo dos frequentadores. Quando eu era criança,
Tinha uma frase que a gente falava, quando alguém fazia uma coisa mal feita, falava assim: isso é pior do que brigar com a mãe por causa de mistura. Quem é dessa época? Ninguém, né? Eu sei que aqui ninguém nunca brigou com a mãe por causa de mistura. Claro, nós espíritas não fazemos, nem os que não somos espíritas não fazemos isso. Mas isso era uma ideia, né, que se tinha para dizer que era uma coisa muito feia. Mas quando a gente pensa que a nossa lucidez sendo ampliada, nós começamos a dar menos importância para as coisas pequenas, nós nos lembramos do nosso convívio social. E vemos, por exemplo, que às vezes nós sempre nos lembramos de uma figura de imagem. Imaginemos que moramos numa casa, numa rua ou num condomínio, sei lá, e o nosso vizinho recebe uma visita, para ele, muito importante, claro, e aí a conversa dele, ou a festa, aquela alegria, passa das 10. Alguém aqui já telefonou para a polícia por causa do barulho depois das 10? Então, quando a gente vai ampliar, essas coisas passam a ter menos valor. Quando alguém fala alguma coisa, ele fala: para você também. O cara já foi, nem sabe, né? Ou tem gente que às vezes fala isso pra gente: para você em dobro. E a gente fica com aquele carão, né? E fala assim: nossa, tomara que ele não esteja na nossa reflexão lá em Polônia, né? Porque senão ele vai ver que fui eu o mal educado e desavisado. Então as coisas menores passam a ter menos importância. E aí a gente começa a trabalhar o nosso auto-melhoramento, o nosso auto-aperfeiçoamento. Nós nos lembramos do ensinamento de Jesus que está no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, versículos 44, 46 a 48. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, teria dito Jesus, nas palavras de Mateus. Lógico que nós sabemos hoje que não seremos tão perfeitos quanto o Criador, porque nós somos as criaturas. Mas nós chegaremos a um momento, num instante, em que nós vamos compreendê-lo. E estaremos em constante comunhão com Deus, com a inteligência suprema, como Jesus estava. Ele estava em constante comunhão com o Pai, porque ele compreendia em detalhes toda a vontade do Pai. Nesse sentido, os benfeitores espirituais nos dão as dicas. O que é que nós, eles sugerem, lógico, o que é que nós podemos fazer. Nós vamos encontrar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema Sede Perfeitos, nós vamos encontrar ali caracteres da perfeição. E nas instruções dos Espíritos, o Espírito Lázaro nos fala acerca do dever. Este dever a que Lázaro fala, ele depois é estudado em detalhes pelo estudioso, né? O verdadeiro estudioso da doutrina espírita, que é Leon Denis. E Leon Denis traz no livro Depois da Morte uma ideia daquilo que nós temos acerca, ou daquilo que nós devemos observar acerca do dever. O dever se nos apresenta de múltiplas formas. Primeiro, o dever para conosco mesmo. Por quê? Porque quando nós temos o dever, quando nós assumimos o dever para conosco mesmo, de nos melhorarmos, nós vamos nos governar. Nós vamos nos dirigir melhor, a nós mesmos melhor. E isso vai fazer com que nós nos respeitemos, porque isso nos convida à vigilância. Estaremos vigilantes com relação a aqueles pequenos tropeços. Lembra que a gente falou? De vez em quando está andando, sai do eixo. Não. Então, nós, em nos governando, em assumindo este compromisso para conosco mesmo, nós vamos também crescendo moralmente. Não é nos abster das coisas do mundo, não é nada disso, mas não cometer aqueles excessos que nós talvez tenhamos cometido sempre, de muito tempo até nesta existência.
nessa existência que nós estamos despertando. Então, o dever para conosco. Quando nós nos governamos, as pessoas passam a nos respeitar também. Não respeitar em termos de autoridade, não. A nos respeitar como pessoas, como aqueles que buscam se melhorar. E reconhecem, elas veem isso. Ninguém fala a verdade. Porque quando nós conquistamos alguma coisa, quem é a testemunha? Ninguém. Ninguém elogia quando a gente acerta. A elogia? Elogia? Elogia, não? E quando a gente dá uma pequena tropeçada, alguém fala alguma coisa, não? Todo mundo fica sabendo, não é? Então, nós não temos testemunhas dos nossos acertos. As testemunhas dos nossos acertos são nós mesmos e os nossos amigos espirituais, porque eles nos acompanham. O nosso espírito protetor, o espírito amigo, anjo da guarda, o nome que a gente quiser dar para ele, ele está sempre nos intuindo para o bem. Não faz nada que a gente tenha que fazer, não é isso. Mas ele está sempre de prontidão ali. E ele bota fé na gente. Depois do dever para conosco mesmo, o dever profissional. Nós vivemos num mundo material. Voltamos a dizer, assumimos compromissos profissionais. Se nós não cumprirmos esses compromissos, quem que vai sofrer o prejuízo disso? A sociedade, por consequência, o progresso, que é uma das leis, naquela divisão didática de Kardec, e logicamente o trabalho, que necessitará de refazimento. O dever social. O dever social que implica em amar a humanidade como um todo. Quando nós perguntamos para aqueles vultos da humanidade, quando nós estudamos em detalhe a vida daqueles vultos da humanidade, nós verificamos que eles abraçaram o mundo com amor. Jesus, ele abraçava e abraça a todos nós com amor. Um amor que nós ainda não conseguimos compreender. Não fica restrito ali. Para a gente ter uma ideia do que é isso, amar a toda a humanidade indistintamente e irrestritamente, nós vamos nos lembrar daquela passagem que ele estava na casa de um dos amigos e estava conversando com esses amigos, vários ali reunidos, até que alguém chega e fala: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e eles querem te levar. E ele pergunta: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele não estava negando a maternidade, ele não estava negando a maternidade de Maria, a quem ele amava, como ficou bem demonstrado em várias passagens do Evangelho e muitas narrativas que nós encontramos dos benfeitores espirituais. Ele não estava negando seus irmãos consanguíneos, mas ali ele estava ampliando os laços do amor para a grande família universal. Onde estão minha mãe, meus irmãos? Certamente o seu pai consanguíneo não estava entre nós, não estava lá entre eles naquele momento, mas ele também diria a todos: quem são nossos pais, nossas mães e os nossos irmãos? Todos, indistintamente. Quando a gente pensa desse jeito, e quando a gente vai pensando naquela verdade que ele nos sugeriu que conhecêssemos para nos libertar, nós olhamos aquele nosso irmão que tropeça e fala: puxa vida, que pena, vai precisar fazer de novo. Só que agora, quando ele for fazer de novo, eu vou tentar ajudá-lo. Só que agora nós vamos tentar vibrar, ainda que eu não possa ajudá-lo na prática, mas pelo menos eu vou estar torcendo para que ele acerte, para que ele não se complique mais. Quando a gente começa a pensar desse jeito, a humanidade toda vai sentindo essas energias. O dever para com Deus. Bom, esse dever não tem limitação, porque Deus, a inteligência suprema, causa primeira, nós ainda não conseguimos compreender de tudo. Então, certamente, é ilimitado. Quando nós pensamos no dever, nós lembramos, aí nós nos lembramos da contrapartida. Qual que é a contrapartida do dever?
Exatamente. Está todo mundo respondendo mentalmente, mas ninguém abre a boca, né? Muito bem. Quando a gente pensa no dever, a gente lembra o que hoje em dia está muito em voga: o direito. Eu tenho direito, então eu vou fazer isso, vou fazer. Eu tenho direito, eu tenho direito. Sabe o que Leon Denis falou no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um complemento das suas obras, né? Ele, ali no Evangelho, nós vamos encontrar o ensinamento de Lázaro. No livro Depois da Morte, ele discorre isso em algumas páginas. E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, numa frase ele define o que é o direito. O direito é o resultado do dever retamente cumprido. Acabou. Não tem mais nada. Então, quando nós pensamos no direito, será que nós já cumprimos o dever? Será que nós já realizamos o dever? Ah, mas está na lei. Não vamos pensar nisso. Está na lei. Mas a nossa consciência, não é? Então, nós vemos muitas tragédias hoje sendo feitas, realizadas em nome do tal de direito, né? Não vamos negar. É importante, estabelece, a sociedade vai caminhando para o seu aprimoramento com os direitos e as obrigações também estipuladas, mas a gente precisa estar atento nisso. Quando nós buscamos isso, aí nós recebemos uma outra orientação para o nosso aperfeiçoamento. Nos conhecermos. Até onde eu vou? Até onde eu posso ir? Até onde eu consigo realizar? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão número 919, pergunta isso. O que fazer para me melhorar nesta experiência? Né? Nas experiências, nas ações do dia a dia. Um sábio da antiguidade já o disse: conhece-te a ti mesmo. O sábio, aqui os benfeitores se referem, mais especificamente Santo Agostinho, é Sócrates. Porque este pensamento está na doutrina de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Só que Sócrates, quando esteve entre nós 5 séculos antes de Jesus, quando ele chegou no santuário de Delfos, ele viu uma frase: conhece-te a ti mesmo, que estava ali há muitos séculos e séculos passados. Ele achou aquilo tão maravilhoso, tão grande, tão profundo, que ele incorporou aquele pensamento à sua doutrina. E nós, no Ocidente, passamos a conhecer o conhece-te a ti mesmo como sendo de Sócrates. Só que ele é muito anterior a Sócrates. Alguém teve essa ideia, essa feliz ideia, possivelmente inspirado, possivelmente naquele ambiente ali do Oriente Médio, que tinha seus verdadeiros missionários também. E aí então nós conhecemos isso. Mas Kardec fala assim: mas conhece-te a ti mesmo. Mas como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou analisar as minhas ações e os dos nossos semelhantes sem puxar sardinha para o nosso lado, né? Como a gente fala na Bíblia? Como fazer isso? E aí Santo Agostinho continua. Ele nos fala acerca do julgamento. Não devemos julgar, mas faça como eu fazia ao final de cada dia. Analisava todas as ações. Naquilo que eu havia acertado, eu buscava me aprimorar. Naquilo que eu havia me equivocado, eu buscava me corrigir e me recompor perante a situação e perante as pessoas com as quais eu havia me equivocado. Quando nós pensamos em alguém que se conhece a si mesmo, lógico, nós, além de nós, porque todos nós nos conhecemos, eu acho, mais ou menos. Depende do dia, depende da hora. Mas nós nos lembramos de uma narrativa do Evangelho. O doutor da lei, aquele homem que havia sido educado desde a sua infância para ser um estudioso da lei, Saulo de Tarso. Ele atingiu aquele posto, atingiu aquele espaço que ele sempre buscou, foram preparados para isso. Os seus mestres, os seus educadores o prepararam para isso. E ele, que não conheceu Jesus enquanto Jesus esteve na experiência física, ele ouve falar dos cristãos que se encontram em Damasco.
Como ele não compreendia e não aceitava de forma nenhuma aquela situação, aqueles pensamentos, ele organiza um grupo de trabalhadores e vai para Damasco para perseguir aqueles primeiros cristãos. E sai com aqueles colaboradores de Jerusalém para Damasco. Quando ele vai se aproximando de Damasco, alguns pensamentos vêm à sua mente. Desde a sua infância. O que é que ele fizera na sua vida? Como foram os ensinamentos dos seus mestres, dos seus professores, as situações pelas quais ele passou, o grande amor da sua vida? Todos nós conhecemos a história, está no livro Paulo e Estevão. Quem ainda não viu, vai ver em detalhes ali. Muito. É de emocionar. E ele, quando está nesse turbilhão de ideias, ele visualiza uma luz muito forte. Aqueles que o acompanhavam não viram aquela luz. Mas ele, ao ver aquela luz, ele perde um pouco do equilíbrio e cai do seu animal. A luz se aproxima, vai tomando forma, toma forma de um corpo humano, de um ser humano. E ele, Saulo, percebe que está diante de alguém muito superior a tudo aquilo que ele tinha imaginado até então. Então, ele ouve a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo de Tarso, quando ouve essa pergunta de Jesus, Espírito, ele começa a imaginar as suas emoções vão ao limite, ele começa, os seus pensamentos ficam ali, imaginando, certamente, tantas coisas, e ele só tem ideia de perguntar: mas quem és tu, Senhor? E eu sou Jesus, a quem persegues. Quando Saulo de Tarso, diante de Jesus, Espírito luminoso, aquele ser celestial ali, vê que está diante de alguém que ele não conhecera e que ele ia buscar, reprimir aos seguidores, ele se sente certamente enfraquecido nas suas disposições. E pergunta: que queres que eu faça, Senhor? A história continua. Vais a Damasco, lá você vai encontrar aqueles a quem persegues, eles te dirão o que fazer. E aí nós vamos encontrar a narrativa do que aconteceu com Saulo de Tarso, que conhece os ensinamentos de Jesus, que estavam anotados pelos seus seguidores, e a partir dali passa a ser Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, graças a quem nós no Ocidente conhecemos a doutrina de Jesus. Aí, quando nós buscamos nos conhecer, desculpa, gente, eu posso só dar um tapinha aqui? É só um pouquinho, só para focar o bichinho. Vocês querem água? Ok, bichinho. Aí, quando nós começamos a nos autoconhecer, o que acontece? Nós começamos a, lógico, ver coisas, descobrir coisas que nós não tínhamos, ou que nós não conhecíamos, que nós tínhamos, mas não conhecíamos, não ligávamos muito. E de vez em quando a gente se propõe a superar nesses pequenos vícios que a gente tem. Eu sei que aqui ninguém tem vício nenhum, mas aquelas manias que a gente tem de vez em quando. E aí, quando a gente consegue superar, o que acontece? A gente vê que deve ter umas 3 ou 4 manias que a gente também nem sabia que tinha e que começa a aparecer, começa a brotar. E aí a gente fica meio preocupado, fala: puxa vida, antes de eu começar esse trabalho de refazimento, de autoconhecimento para um autoaperfeiçoamento, eu não fazia ideia do que eu ainda tinha que me melhorar. E a gente começa a ficar meio... a palavra talvez não tenha mais sentido nos dias de hoje, porque a meninada nova, que vem com chip a mais, eles criam palavras novas, né? Mas na minha época, quando a gente estava meio baixo astral, falava: estou meio deprê. Alguém aqui já ficou meio deprê, não? Né? Nós espíritas, muitas vezes, chegamos na casa espírita meio deprê.
precisando de ajuda, de amparo, que os amigos espirituais já conhecem, já sabem, e eles nos assistem nesse sentido, para que nós nos reanimamos, nos reanimemos. E esse é o trabalho também que nós devemos fazer para com os nossos irmãos que conosco caminham, sempre, né? Mas aí nós vamos encontrar uma mensagem. É uma mensagem do escritor, compositor, cantor argentino Facundo Cabral. Facundo Cabral desencarnou em 2011, escreveu vários livros, várias peças, músicas, interpretou várias músicas, escreveu várias músicas, mas ele escreveu uma mensagem. Essa mensagem é algo especial. Entre as várias que circulam por aí, essa toma um lugar de destaque. Deve estar viajando pela internet, muitos possivelmente conhecem. Ele escreveu num livro uma mensagem que é intitulada "Não estás deprimido". Pontinho. Né? Eu falei, opa, vamos ver o que é isso. E a mensagem é longa. Nós vamos ver só um pedacinho da mensagem. Ele começa assim, ó: não estás deprimido, estás distraído. Distraído em relação à vida que te preenche e que te rodeia. Não estás deprimido, estás distraído. Por isso acredita que perdeste algo, o que é impossível, porque tudo que tens te foi dado como empréstimo. Não fizeste um só fio da sua cabeça, do seu cabelo. Portanto, não é dono de coisa nenhuma. Quando nós descobrimos essa, né, nós já ficamos mais tranquilos, né? Já devolvemos os fios de cabelo, né? Não fizeste um só fio de cabelo da sua cabeça, porque tudo te foi dado por empréstimo. A vida não te tira coisas, ela te liberta de coisas, para que possa voar mais alto e realizar outros mistérios. Aquele que morre está apenas adiantado em relação a vós. Não esqueças do melhor dele, o amor que continua vivo em seu coração. Lembra-te, amarás ao próximo como a ti mesmo. Reconcilia-te contigo. Não estás deprimido. Ele volta a carne. Estás desocupado. Ajuda a criança que precisa de ti e ela será sócia do teu filho no futuro. Ajuda o mais idoso, o mais experiente na jornada, que no momento certo você também necessitará da ajuda daqueles que caminham na retaguarda, os mais jovens. Ele continua, nós vamos parar por aqui na mensagem. Lembrando, quantas vezes nós fazemos uma tragédia porque imaginávamos uma coisa na nossa vida, programamos um empreendimento, um trabalho, e depois de anos e anos e anos a coisa veio à bancarrota, os planos mudaram. Trabalhamos numa empresa, por exemplo, 20 anos. Quem daqui trabalhou numa empresa 20 anos? 10 anos. 5 anos. Tá vendo? Aí a coisa não dá muito certo. Nos dedicamos, 20 anos, 10 anos. Tem gente que eu encontrei, nós temos um amigo, ele trabalha há 38 anos, numa época que nem tinha o registro, então não tinha, então ele estava para se aposentar e falou assim: eu quero continuar trabalhando, porque enquanto eu trabalho, estou me ocupando, né? Mas nós trabalhamos a vida toda e de repente a empresa, por alguma razão, vai à bancarrota ou muda toda a direção da empresa, somos demitidos, somos dispensados, e a gente acha que o nosso mundo acabou, não é? Meu mundo ruiu. Gostaram da voz? Né? Tinha até uma música dessa. Eu não lembro o resto, mas esse pedaço eu sei. E aí a gente acha que o mundo acabou. E aí a gente vai levando a nossa vida. E daí a alguns anos a gente olha para trás e fala assim: pera um pouquinho, eu não sou vítima de nada. Eu trabalhei lá naquela empresa, ou naquele empreendimento, fazendo aquela atividade, desenvolvendo aquela atividade, não deu certo, eu venho agora lutando, e aí a gente olha para trás, quanta coisa diferente a gente fez.
Se tivesse preso àquela atividade, nós certamente ainda estaríamos com algumas limitações que hoje nós possivelmente não temos. Então, quando ele fala, a vida não te tira coisas, te liberta de coisas, para que possas voar mais alto, dar outras, desenvolver outras atividades. Aquele que morre não se apartou de nós. Nós sempre lembramos, quando os laços do amor se estabelecem, eles nunca mais se rompem. Nós que nos amamos, nós vamos continuar nos amando, encarnados, desencarnados, um lá, outro aqui, um aqui, o outro lá, os dois lá, não tem problema. Todos nós vamos continuar, porque os laços nunca mais se rompem. E isso é algo que nos anima. Existe razão para ficarmos preocupados? Não. Às vezes a gente sente saudade. Um familiar, um amigo querido, uma pessoa querida, voltou, se antecipou, tá certo. A gente sente saudade. Mas, mais cedo ou mais tarde, vamos nos encontrar. Para encerrar, nós vamos nos lembrar de uma mensagem. Na realidade é um conto, é um pequeno conto. Esse conto foi desenvolvido pelo teólogo Leonardo Boff. Ele diz mais ou menos o seguinte: antes disso, Jesus, quando falava o Pai e eu somos um só, ele queria dizer o seguinte: o Pai, o Criador, e eu estamos em perfeita comunhão o tempo todo. Porque ele compreendia, o Pai, ele compreendia aquelas vibrações adoráveis, amorosas que vinham do Criador. Não significa que ele e Deus, Jesus e Deus é uma coisa só. Não. Jesus era filho e o Pai, Deus, nosso Pai. Então, Jesus, estava em constante comunhão. Leonardo Boff, quando ele conta nesse conto, intitulado Boneco de Sal. Quem lembra do Boneco de Sal? O Boneco de Sal é um conto que diz mais ou menos o seguinte: existia um boneco que era feito de sal. Ele era todo de sal mesmo. E ele saiu pelo mundo. Saiu nas regiões áridas, ficou maravilhado com a maravilha que era o mundo. Passou pelas regiões de florestas, de matas, ficou maravilhado com tudo aquilo. Passava pelos rios, mas sabia que não podia entrar, porque algo dizia que ainda não era hora de entrar em contato com a água, e aí ele ficava maravilhado com tudo aquilo. Até o dia em que ele chegou no mar. Ele chegou no mar e ficou maravilhado ao ver aquela imensidão. E ele viu aquela imensidão e perguntou para o mar: quem é você? E o mar respondeu para o boneco de sal: eu sou o mar. Mas o que é o mar? O mar sou eu. Não entendi. Ora, se você não entendeu, é porque você ainda não... Para me entender, você vai ter que me tocar. Não tinha como falar. E o boneco de sal não conhecia, nunca tinha visto, ficou meio assustado. Foi lá com a pontinha do dedão do pé e relou na onda que vinha. O que aconteceu? A pontinha do dedão do pé se diluiu. E ele, o boneco de sal, ficou assustado. E o mar perguntou: viu? Falou: é diferente. Eu senti alguma coisa, visualizei algumas coisas, mas eu estou com medo. Pois é. Mas se você quiser me conhecer, você vai ter que entrar por inteiro. Mas quem é você? Eu sou o mar. E se você quiser me conhecer, você vai ter que entrar por inteiro. Então o boneco de sal foi entrando no mar. E conforme as ondas vinham, ele ia se diluindo. E ele ia perguntando para o mar: quem é você? E o mar respondia: eu sou o mar. Quem é você? Eu sou o mar. Quem é você? Eu sou o mar. E a hora que a última onda vinha para cobrir o boneco de sal disse assim: agora eu sei quem é você. Porque agora eu também sou o mar. Tenhamos isso em mente
Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Muito bem.